capítulo 9 de Mateus. Eu quero ler com você apenas alguns versículos, porque eu vou precisar que você esteja atento para a gente dar uma volta aqui nos capítulos anteriores também e no capítulo 9. Amém, amados? Então, Mateus capítulo 9, a partir do verso 14. Amém? Você encontrou aí? Então vamos ler. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, estamos dando liberdade para o Senhor, porque queremos que o Senhor se manifeste com a tua glória e a tua presença, porque tu és um Deus vivo, poderoso, que passeia no meio da igreja e que tem, ó Deus, autoridade nesse lugar para fazer aquilo que deseja fazer. Nós nessa noite reconhecemos a tua autoridade, a tua graça e a direção e a orientação do teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar um pouquinho a respeito desses dois versos, verso 16 e verso 17. Eu vou explicar por que desses dois, mas usar o contexto para que a gente possa meditar nesses dois versos, tá? O verso 16 diz: ninguém coloca remendo novo em roupa velha. O verso 17 diz: nem se põe vinho novo em odres velhos. E naturalmente a parte B dos dois versos vai mostrar o que acontece quando não é seguida esta direção ou esta orientação nas palavras do Senhor Jesus. E eu quero um pouco chamar sua atenção para o início do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito aproximadamente ali pelo ano 70 depois de Cristo. Ele é um evangelho que ele está no seu linguajar contextualizado com o povo judeu, tanto que Mateus, ele se preocupa com genealogia de Jesus, uma coisa que para os gentios não era importante. Os gentios não estavam preocupados se ele era o Messias ou não era o Messias, porque os gentios não tinham a lei de Moisés. Eles até ouviram falar dela, mas não temiam a ela, não estavam preocupados com a lei de Moisés, não fazia parte da sua história, não fazia parte da história de outros povos, de outras nações, não fazia parte da vida de outros povos. Mas os judeus sim, os judeus eles vêm desde Abraão, eles são descendentes de Abraão, eles têm o seu contexto no tempo dos patriarcas, e ali através daquele tempo eles vão para o Egito, e depois vem Moisés, e é usado por Deus com mão poderosa para libertar o povo que estava no Egito, levá-los ao deserto por uma orientação do Senhor. Lá no deserto é dada a lei, lá no deserto, no Sinai, eles recebem os mandamentos do Senhor, eles têm uma aliança com o Senhor. Deus deixa muito clara essa aliança lá nos primeiros livros
do Antigo Testamento, tanto que há uma preocupação da parte divina de que esse povo não esquecesse daquilo que Deus fez lá, como também daquilo que Deus falou lá, porque afinal de contas há um único livro que está preocupado em repetir, em reafirmar, em relembrar tudo o que havia acontecido lá, que é o livro de Deuteronômio. Dentro dessa realidade, o povo de Israel, ele é conhecedor da aliança de Deus com o seu povo, das promessas de Deus para o seu povo. É um povo que espera a vinda do Messias. Até hoje eles estão, em grande maioria, ainda aguardando o Messias. Alguns não, porque já se converteram a Jesus, já reconheceram Ele, já declararam Yeshua HaMashiach. Mas a grande maioria não viveu esta realidade e ainda está aguardando o seu Messias. E aí é o cenário perfeito para o engano, porque eles vão muito provavelmente receber o Messias que o seu intelecto, o seu entendimento desenhou. Então, a hora que Satanás se manifestar dessa maneira, eles vão ser enganados. Mas eu quero falar para você, porque eu estou chamando a atenção para o Evangelho de Mateus, que Mateus ele está voltado para os assuntos judaicos. E dentre esses assuntos, no capítulo 5, 6 e 7, nós temos ali um sermão. Aliás, é um sermão que, se não me falha a memória, aqui é o único lugar que ele é denominado como sermão. Embora Jesus ensinou muitas coisas, falou muitas coisas, deu muitas aulas, mas ali o povo se assenta para ouvir o que o Senhor vai falar. Jesus ele vai e traz a lei agora de um outro ponto de vista. É um ponto de vista mais profundo. Ele mesmo diz lá nos capítulos anteriores que ele não veio para desfazer a lei, mas para cumprir a lei. Ele cumpre, ele é firmemente cumpridor dessa lei do Senhor. Mas Jesus ele vem como também aquele que legisla. Na verdade, Jesus ele vai e usa algumas vezes as seguintes palavras: foi dito que deve ser desse jeito, eu porém vos digo, façam desta forma. Para que alguém dissesse isso em cima da lei de Deus, teria que estar debaixo de uma autoridade divina, deveria ser a pessoa do Senhor. Na verdade, Jesus está mostrando que Ele é o mesmo Deus que estava lá no Sinai. Agora Ele é o mesmo que está dizendo de uma maneira mais profunda, reafirmando esta lei. Então Jesus vem e fala a respeito da lei, e aí Ele prega o seu sermão, ensina e começa a realizar o seu ministério. Se você observar comigo um pouquinho, capítulo 8, você vai ver que o ministério de Jesus dá início. No capítulo 8, ele começa o seu ministério. Ele desce do monte, aonde ele deu o sermão da montanha. As multidões o seguem. Ele já logo no início ele cura um leproso que é purificado, algo que já choca os judeus, porque os judeus eles não se aproximavam de alguém que era considerado impuro, e o leproso era considerado impuro, a sua pele estava enferma, poderia ser contagioso, fazia parte da cultura que os leprosos não se aproximassem, ou eles viviam fora da cidade, ou eles viviam em lugares que eram chamados de cidades de leprosos, lugares que eles deveriam ficar distante, não poderiam conviver com o povo. Jesus já age de outra maneira. Agora ele cura leprosos. Com isso significa que há uma aproximação de Jesus a alguém leproso. Isso já começa a chocar. E Jesus então, no meio dessa circunstância, ele vai arrumando alguns problemas, alguns probleminhas com os fariseus. Ele vai chamando, chocando essas pessoas que estavam acostumadas
a viverem de uma outra maneira. Um pouco mais adiante, ele expulsa demônios. Ele simplesmente dá uma palavra de ordem e os demônios saem. Não era exatamente como a cultura judaica lidava com os demônios. Eles exorcizavam os demônios, eles se aproximavam, havia muito misticismo em cima disso, e Jesus simplesmente dá uma palavra de ordem e os demônios saem. Mais adiante, Jesus ele vai ministrando, ele vai falando, ele vai dominando as forças do mal, ele vai perdoando pecados, ele vai agindo de outra maneira, até que aqui no verso 14, Jesus, ele é interrogado pelos discípulos de João, a respeito de jejum. E nessa pergunta, ela é uma pergunta um tanto que, não apenas questionadora, mas um tanto que até que acusadora. Porque quando eles perguntam, eles dizem assim: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes, várias vezes, e os teus discípulos não jejuam. Ou seja, aqui há uma certa pergunta que traz não apenas uma interrogação, mas uma crítica, dizendo: o que nós fazemos é certo, nós sabemos o que fazer, esse é o jeito certo de se fazer as coisas, mas por que vocês não fazem? Por que vocês não fazem dessa forma? E aí Jesus vai e fala a respeito dessa analogia. Ele se coloca como o noivo e fala que os discípulos são os amigos do noivo. E aí Jesus diz: se está acontecendo o casamento, o noivo ainda está presente, né? O noivo está com seus amigos, não há tristeza, muito pelo contrário, é um encontro, é um momento de festa, de celebração. Por que vamos jejuar se o jejum é lamento, é humilhação, é rasgar as vestes, é se colocar nessa condição? Por que nós vamos fazer isso? Então Jesus responde dessa forma. E aí no verso 16 e 17, ele complementa a sua resposta, falando que não pode fazer algo novo em cima de algo velho, em cima de algo que já está aplicado, mas que não cabe o novo. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso, porque, primeira coisa, às vezes a gente lê esse texto, alguns leem esse texto e pensam assim: está vendo, pastor? A gente não pode seguir a lei do Antigo Testamento, porque agora veio Jesus, tudo se fez novo, tudo é novo, nós não devemos praticar a lei. Não é isso que o texto diz. Tem que tomar cuidado com isso. Não é isso que o texto diz. Em nenhum momento Jesus está mencionando lei. Está vendo, pastor? Algo novo significa que o que era velho está errado. Também não é o que o texto diz. Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa não cristã, e aí ele entrou no assunto da Bíblia, ele falou para mim assim: não, porque Jesus ensinou isso, ensinou aquilo. Eu leio a Bíblia, mas assim, eu gosto do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito mau. E aí eu virei para essa pessoa e disse: pois é, mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Mas então como é que pode ser tão diferente? Será que é diferente mesmo? Ou será que nós, muitas vezes, por causa da graça, né, por causa da misericórdia, por causa do amor, por causa da benevolência de Deus, nós acabamos criando na nossa mente uma imaginação de um Deus bonzinho no Novo Testamento, totalmente diferente do Deus de guerra, de ira, de justiça, de batalha do Antigo. Mas é o mesmo Deus.
Jesus é o mesmo ontem, diz o Novo Testamento, o mesmo hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem. João capítulo 1 vai nos mostrar que Jesus é o verbo que estava com Deus lá no princípio, quase usando palavras semelhantes para, a gente até pensar que João capítulo 1 é um novo Gênesis 1:1 ou é um entendimento melhor de Gênesis 1:1. Deus não mudou, não é isso que o texto está dizendo, que aquele Deus é mau e esse é bom, então agora que o Deus bom chegou, o Deus mau tem que sair. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o que o texto está nos mostrando, na verdade, é o entendimento de como nós lidávamos com o velho, e agora que temos o novo, que temos a graça, nós temos o privilégio e a oportunidade de fazer diferente, de lidarmos com aquilo que sempre foi, que não mudou, que continua o mesmo, mas de uma maneira totalmente diferente. Porque o mesmo Deus de ontem ou de hoje Ele se manifesta em graça, em misericórdia, mas Ele também era graça, Ele também era misericórdia, e muitos alcançaram também sua graça, e muitos alcançaram a sua misericórdia. Aqueles que viveram lá no passado e que viveram por fé, foram justos que viveram por fé. Segundo Hebreus, o mundo não era digno deles. Jesus levou cativo o cativeiro. Eles não foram esquecidos nem deixados para trás, porque já havia uma manifestação de graça desde o Antigo Testamento. Aonde o senhor quer chegar, pastor? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, o mesmo Deus que fez no passado coisas novas no passado, é o mesmo Deus que no presente também faz coisas novas. Os judeus estavam acostumados com a lei de Moisés, eles estavam acostumados com a sua tradição, com a sua cultura, eles estavam acostumados a jejuar, a orar, a fazer orações nas praças em voz alta. Os discípulos de João adotaram também alguns desses costumes, porque afinal de contas o Antigo Testamento também é uma aliança que fala de jejum, que fala de busca, que fala de devoção, que fala de oração. O problema não estava nessas coisas, o problema não estava em jejuar, o problema não estava em orar, o problema não estava em orar em público, o problema não estava na maneira como era pregado, como os profetas viveram, como os salmistas se expressaram. Nunca esteve nisso o problema. Eles nunca foram hipócritas porque faziam isso. O problema não está nisso. O problema é como nós pegamos aquilo que Deus fez e usamos de uma maneira errada. Essa maneira errada é vista como uma roupa velha. Você já observou roupa velha? A roupa velha, ela fica surrada, de tanto que se usa ela, de tanto que se usa ela para várias coisas. O seu tecido, as linhas do seu tecido começam a se esgaçar, começam a se espichar, não voltam mais para o lugar, né? Roupa velha, ela perde a sua cor, perde a sua essência, porque às vezes ela é usada para coisas ruins, para coisas não boas, para coisas prejudiciais, da maneira errada, para atividades erradas, né? Uma vez eu fui com um terno numa churrascaria, novo, e aí o rapaz que estava servindo a carne, ele foi lá e cortou aquela carne, sabe aquela que corta assim, parece que, né, cai as gotinhas assim. Quem está com fome aí? Parece que está se desmanchando. Aí quando ele passou a faca assim, pastor Júlio, aquela gordura fez assim, ó, parece que ela estava assim,
o terno está ali. Pá! E foi no meu terno. Lá foi o terno para a lavanderia, para tentar recuperar. Ela perde a cor, ela perde a essência, ela se estraga. E tem roupa que depois que estraga, não serve para mais nada. Está que nem o sal, que Jesus falou: se o sal não salgar, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Aí vira pano de chão. É ou não é? Mas o problema era a roupa, o problema era o tecido, o problema era o linho, o problema eram as linhas que foram entrelaçadas, lá onde o tecido foi trabalhado, foi fabricado, ou o problema foi no uso que recebeu, na maneira como foi feita. Os judeus estavam fazendo mau uso das coisas espirituais. Elas não eram mais usadas para a comunhão com Deus, elas eram usadas para outra finalidade. E no que dependesse deles, e até dos discípulos de João, tudo ia continuar do jeito que era. Eles iam continuar remendando as roupas novas com um tecido velho. Vamos pegar a roupa nova que agora está acontecendo, o que Deus está fazendo, coisas novas que Deus está promovendo através de Jesus, mas vamos colocar um pouco daquilo que nós estamos acostumados a fazer, do jeito que nós sempre fizemos, da maneira como a gente sempre foi. E aí a gente aplica isso só nos religiosos, mas eu quero nessa noite aplicar isso em 3 circunstâncias, em 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que não conhecem o Senhor. Ou você acha que quem não conhece o Senhor também não tem um jeito já de viver, não tem uma vestimenta padrão de viver? É claro que tem. Já tem as suas crenças, já tem os seus conceitos, os seus preconceitos, a sua maneira de viver. Também já usou a roupa nova, ou seja, aquilo que Deus deu de bom, porque Deus deu coisas boas para todos. Ou você acha que o dia bom só vem depois que a gente conhece o Senhor? Não, essa é uma lei natural para todos nós. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 7, Jesus já tinha acabado de falar a respeito disso, do homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu sobre a areia. Quem é que constrói sobre a areia? Aquele que não tem fundamento, aquele que não tem Cristo, aquele que não tem a palavra, aquele que não tem onde depositar a sua fé verdadeiramente e ter uma verdadeira experiência. Então ele vai e constrói sobre a areia, porque é a areia que ele conhece. A areia para ele, ou a rocha, tanto faz, como tanto fez, e ele vai lá e edifica a sua vida nisso. E aí o texto diz que vem o dia mal, porque tem dia bom para quem está na areia, tem dia bom para quem está na rocha, tem dia mal para quem está na areia, tem dia mal para quem está na rocha. E dentro dessa realidade, aqueles que não conhecem o Senhor também vivem coisas boas, vivem tempos bons, conquistam, também tem a sua vestimenta, também tem a sua maneira de viver, e vivem aquilo, e vão se gastando naquilo. A sua roupa velha vai ficando mais velha, vai se espichando, vai perdendo sua cor, vai vivendo, vai se gastando, e assim vão os dias da nossa vida. Mas aí vem o Senhor e diz assim: olha, você quer uma roupa nova? Eu quero. Então você vai receber uma roupa nova. Mas se eu continuar vivendo do mesmo jeito que sempre vivi, o que vai acontecer com a minha roupa nova? Vai ficar velha. Aí eu vou tentar resolver isso, não com Deus, mas comigo mesmo, do jeito que eu sempre estive acostumado a fazer. Eu vou lá e vou colocar o pano velho na roupa nova, e continua aquele círculo vicioso que sempre existiu, não muda.
Escute, atitudes iguais não trarão resultados diferentes. Se você nunca conheceu o Senhor e quer realmente colocar vestes novas na tua vida, ou se você nunca conheceu o Senhor, e vamos para o verso 17, quer receber o vinho novo na sua vida, você precisa tomar uma atitude de deixar de viver o que você vivia antes, para viver o que Deus quer que você viva hoje. Porque aquele que põe o vinho novo em odres velhos, o odre era um recipiente de couro, inclusive era cor de camelo. Aquele couro, ele era áspero por dentro e mais liso por fora. E quando era colocado o vinho novo, não fermentado, o vinho vinha com gases, ele produz gases, e a fermentação dele vai produzir esses gases, vai começar esse processo, e vai pressionar o odre, até que o odre se rompe, ele não suporta. Então, se for um odre velho, aonde já o tecido também está esgaçado, dilatado, ele vai arrebentar. Então precisa ser um odre novo, aonde o tecido ainda está bom, aonde ele ainda tem estrutura, capacidade para suportar o novo. O que a gente aprende é que se nós queremos viver uma vida nova com Deus, nós precisamos deixar que Ele mude, deixar que Ele tire aquilo que é velho, não só o que é velho, mas também a velha maneira de fazer as coisas, a velha maneira de viver, a velha maneira de gastar os nossos dias. Porque caso contrário a gente vai desgastar o novo, a gente vai estragar o novo, a gente vai perder o novo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor e olha e pensa isso, a gente chega à seguinte conclusão lógica, é lógico, é bem fácil orar em cima dessa palavra e dizer: Senhor, me dá, Senhor, uma roupa nova, um tecido novo, me dá, Senhor, um odre novo, me dá, Senhor. E a pergunta de Deus muitas vezes é assim: para quê? Para continuar vivendo do mesmo jeito? Para continuar fazendo da mesma maneira? Para não crescer? Para não sair do lugar? Para não amadurecer? Para romper? Para se destruir? Então as nossas orações às vezes ficam sem resposta. A gente diz: Deus, eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero algo novo. E Deus está pronto a fazer algo novo. Jesus está fazendo algo novo. Jesus está no meio deles. Sabe o que era o novo de Deus aqui? E que pode se aplicar na nossa vida? São várias coisas. Vamos olhar aqui o que acontece, em que contexto Jesus está lidando com esses homens, com o seu questionamento. Olha só, primeiro, capítulo 8, verso 2: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus estendeu a mão, tocou-lhe. Isso é novo. Deus Santo vai tocar em alguém impuro? Um profeta do judaísmo vai tocar em um leproso?
Isso é novo. Isso é vinho novo. Isso é vestes novas. Isso é para a vida nova. Então Jesus toca nele e diz: eu quero ser limpo. Fantástica essa expressão de Jesus, eu quero. É assim que acontece conosco. Deus também diz assim: eu quero, meu filho. Você está me pedindo, eu quero. Mas teu odre não mudou muito. Se eu te der, vai arrebentar. Você não está preparado, você não está se deixando preparar, você não está se deixando ser conquistado pelo novo, transformado pelo novo. Você não está se deixando trabalhar por aquilo que eu quero fazer. Quer ver mais coisas? Olha só, verso 6, capítulo 8. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrivelmente tormento. Olha só, então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas aí o centurião respondeu: não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus, maravilhado, disse com toda certeza: vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da maneira como crestes, assim te sucederá. Naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui tem várias coisas para a gente ver o novo de Deus. Quer ver? Olha só. Primeiro, alguém que não é discípulo, não é judeu, é romano, é gentil, não era povo, não era ninguém. Aí ele vem e fala com Deus, fala com Jesus, e Jesus o ouve e responde para ele: eu irei na tua casa para curar o teu servo. Está vendo o novo de Deus? No novo de Deus, não é como no velho. No velho, a gente nem conseguia se achegar a Deus, porque Ele era um Deus muito santo, tão santo que a gente não tem como se achegar a Ele. Mas agora, nesta visitação, o Deus do Antigo Testamento, que não mudou, é o mesmo Deus, mas o que está mudando aqui, na verdade, a maneira como as coisas estão acontecendo, afinal de contas, está havendo algo novo da parte de Deus. Esse mesmo Deus do Antigo Testamento agora diz: não, você está vindo a mim, mas eu vou contigo, eu vou na tua casa. Aí ele diz: mas Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador. Porque é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Lembra lá de Isaías capítulo 6, que também não conseguiu abrir os olhos para ver a glória de Deus, ficou lá apavorado Isaías. Mas aí o que acontece? Ele diz: Senhor, dá uma ordem, porque o Senhor tem poder, o Senhor é autoridade, se o Senhor falar vai acontecer, uma palavra. Aí esse Deus agora vê a fé. Então algo novo. Primeiro, Deus está conversando, se relacionando. Segundo, é um Deus que sonda a nossa fé. Terceiro, é um Deus que reconhece que não é uma religião que salva, mas é um Deus que está falando: olha, na visão limitada de vocês, do velho, só vão ser salvos aqueles que são filhos de Abraão. Mas na visão do novo, eu não fiz vocês filhos de Abraão para que vocês fossem melhor do que os outros. Eu fiz vocês filhos de Abraão para que vocês fossem minhas testemunhas na terra. Porque na verdade eu amo todos, eu criei todos, eu quero salvar todos, e o meu reino será um reino disso. Quem não entender isso, não me conhece, não conhece o meu amor, não conhece minha graça, e por isso na eternidade ele não vai ficar comigo. Ele vai para um lugar de choro
e ranger de dentes. Ranger de dentes de raiva, porque levou uma vida inteira e não descobriu isso, só vai descobrir depois da morte. E Jesus está dizendo para eles: olha, se você entender isso, você já está entendendo o reino, você já está entendendo algo novo. E Jesus vai e dá uma palavra, e aquele homem é curado. O novo de Deus é o novo que traz cura. E de maneiras inusitadas, maneiras simples, sem ritualismo, sem cerimônia, simplesmente alguém que se achega com fé, ora, se coloca diante do Senhor, e instantaneamente no mesmo horário, a pessoa é curada. Esses dias eu estava conversando com a Marisa, eu acho que era Marisa, Tata, e tinha mais alguém, estou tentando lembrar, eu acho que era a Zenir, na cozinha aqui. E aí nós estávamos falando sobre isso, e eu contei uma experiência que eu tive em Florianópolis. Fernanda, nossa experiência, né? Com a Maia. A Maia era uma bebezinha que teve aquela enfermidade que dá nas crianças, bronquiolite. E ela morava no sul da ilha, e vindo para o hospital no centro, eles tiveram que vir de carona, no meio do trânsito, situação bem complicada, e a menina por 2 ou 3 vezes esteve parada cardíaca. Foi isso, né? E os pais desesperados com ela no carro, tendo parada cardíaca, indo para o hospital. Quando chegaram no hospital, a menina foi direto para a UTI, e estava entre a vida e a morte. E no domingo, antes do culto, de tarde, eu fui lá visitar. Eu não pude entrar na UTI, mas aí eu fiquei com os pais, que eram irmãos da igreja, na frente do hospital, e nós conversando ali, orei com eles, me compadeci daquela tristeza deles, porque eles estavam apavorados, a circunstância da menina era terrível. E saí dali e fui para o culto. E enquanto eu estava indo no carro, pela beira-mar, porque o hospital foi lá no hospital infantil, né? E aí eu peguei a beira-mar para norte, para vir para a igreja. E eu estou vindo lá no carro, orando. E o Senhor me colocou, eu digo que foi o Senhor, porque não foi uma coisa normal minha, colocou vontade de nós levantarmos um clamor. E aí de eu colocar uma foto da menina no telão da igreja, enquanto a gente orava. E aí eu fui para o culto, tivemos todo o culto. No final do culto, peguei uma foto dela no Facebook deles, coloquei no telão da igreja, e eu falei: irmãos, agora nós vamos levantar um clamor pela vida da Maia. A Maia está nessa situação. E eu estive lá com os pais, eles só choram, eles estão desesperados, estão desestruturados, estão apavorados. Mas nós vamos orar. E eu perguntei para a igreja: você crê que Deus pode? A Beth está aqui, a Beth estava lá, né, Beth? Você crê que Deus pode curar a Maia? Cremos, todo mundo, amém, né? Então nós vamos colocar em pé, nós vamos levantar um clamor pela vida da Maia. Você vai olhar para essa foto dela no telão, você vai estender as tuas mãos como se você estivesse lá dentro do hospital, colocando a mão na cabeça dela. E nós vamos orar, e você vai orar. Ainda falei assim: você vai orar como Jesus fazia. A Bíblia diz que Jesus, ele se compadecia, ele se colocava no lugar. E eu quero que você se coloque no lugar dos pais dela. Vocês parem por um momento para pensar se fosse a filha de vocês que estivesse à beira da morte. Não foi, Beth, que eu falei bem assim? Nós vamos orar dessa maneira.
e nós vamos clamar ao Senhor. E nós fizemos isso. Levantamos, a igreja clamou, oramos fervorosamente. No outro dia de manhã, a primeira notícia do dia foi que naquela madrugada a Maia apresentou uma melhora considerável e recebeu alta da UTI na manhã seguinte. Naquela madrugada, os antibióticos que já tinham sido vários e não faziam efeito, começaram a fazer efeito. Irmãos, ela já estava lá internada quase uma semana e os antibióticos não faziam efeito, mas naquela noite fez. No outro dia a menina saiu da UTI. No outro dia, na segunda-feira, ela saiu da UTI pela manhã. Na segunda-feira à tarde, ela estava no quarto, já recebeu alta para ir para casa no outro dia de manhã, e ela foi curada. Ela saiu da luta pela vida para ir para casa, porque Jesus, o novo de Deus, é assim. A gente está aqui orando e lá no Japão um milagre está acontecendo. A gente está aqui orando, a gente está aqui no movimento de Deus, e o movimento de Deus está se estendendo. Lembra quando nós tivemos as enchentes? Nós não podíamos ir para Porto Alegre, nós não podíamos ir para lugar nenhum, porque estávamos, entre aspas, sitiados por aqui. Mas a gente orou por aquele povo que estava lá. As nossas orações chegaram em Deus e Deus chegou até eles. Essa é uma realidade que o novo traz. E Jesus está mostrando: olha, essas coisas estão acontecendo, mas eles lá resistindo. Quer ver mais? Eu vou correr aqui porque eu sei que a hora vai. Olha só. Versículo 24. Discípulos no barco. De repente sobreveio o mar, uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos padecer. Versículo 26. Mas Jesus disse: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e houve plena calmaria. No novo de Deus, Deus nunca perde o controle, nem da criação, nem da criatura. No novo de Deus, a gente pode estar passando por uma tempestade, e aparentemente a gente olha para Jesus e não tem resposta, porque Ele está dormindo, porque só Ele para dormir numa tempestade, no mar, com o barco quase afundando, cheio de homem gritando, apavorado, louco de medo. Mas Ele dormiu. E quando Ele acorda e diz: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E Ele vai lá e: vento, cessa, acalma-te. Tempestade, acalma-te. Mar, acalma-te. O novo de Deus é o controle de tudo também. É o Deus do Antigo Testamento que criou todas as coisas, e agora é o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus, que as pessoas dizem que é diferente, pastor Júlio, mas é o mesmo. E Ele está fazendo como fez no Antigo. No Antigo Ele foi lá e mandou que viesse um dilúvio sobre a terra, encheu tudo, acabou com tudo. Agora é o mesmo Deus que diz: mar, sossega, se acalma. Não é Deus que é novo, é nós que não conhecemos a profundidade dEle. Aqui os discípulos estão convivendo com Ele, estão andando com Jesus, estão experimentando o que é novo. Os fariseus estão ali assistindo tudo, estão tendo uma aula de novo de Deus também, mas eles resistem. E os discípulos aprendem. Aí vem Jesus e expulsa demônios.
Agora versículo 2 do capítulo 9. Olha só. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca, observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. O novo de Deus é um novo de reconciliação. Não há como viver longe de Deus, porque agora Deus vem até nós, e Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. No novo de Deus há perdão, há salvação. No novo de Deus, aquele que era mais improvável, o maior pecador que você possa ter ideia, que você possa conhecer, que a tua mente julgaria ele se ele entrasse por aquelas portas. O maior ladrão que você possa conhecer, que tua mente julgaria ele se ele entrasse por aquelas portas. O mais improvável, Jesus pode salvar e perdoar os seus pecados. Até o último segundo da sua vida, em uma palavra, Jesus pode perdoar os pecados dele. O novo de Deus, olha só, é um novo que levanta os paralíticos, que cura, que faz milagres, que restaura, que opera maravilhas. Aí a grande questão, voltando para os versículos que nós lemos no início, 16 e 17, é que diante de todo esse novo de Deus, há uma insistência para continuar vivendo do jeito velho, ou trazer o jeito velho para dentro do novo, trazer a velha vida, os velhos hábitos, os velhos preconceitos. Agora falando um pouco da gente, eu digo da gente porque eu vou me colocar no lugar aqui de religioso. A gente está acostumado a orar, está acostumado a jejuar, está acostumado a clamar, e Deus está fazendo coisas novas, Deus está visitando, Deus está mostrando o tempo que nós estamos vivendo, as visitações. Deus não está dizendo para a gente: não jejua, não ora, até porque o noivo já subiu. Ele vai voltar, mas ele subiu, ele está lá. É tempo de jejum, sim. É tempo de oração, sim. É tempo de busca, sim. Mas é tempo de fazer isso com vestes novas, com odres novos, com vida nova, e não do jeito que a gente sempre fez. Não do jeito que a gente faz para que as pessoas vejam, que era o caso deles. Não do jeito que a gente faz porque a gente quer manipular Deus, era o caso deles. Quer barganhar com Deus: Deus, eu estou em jejum, e aí? Deus, eu estou orando, e aí? Como a gente ouviu uma vez em Florianópolis, de uma pessoa que ela compartilhou com a Fernanda, que ela era crente, não da nossa igreja, mas que ela compartilhou com a Fernanda, disse assim: olha, ontem eu estava lá no culto e o pastor chegou e fez um desafio, uma outra igreja, fez um desafio: se você aí tem fé para dar R$1.000 de oferta, você vai lá, traz R$1.000 aqui e dá, que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar mais. Aí ela foi lá, pegou R$1.000 e deu. E no outro dia ela tinha compromissos para cumprir. Então ela disse que orou e disse assim: Deus, olha, o negócio é o seguinte, eu dei os R$1.000, agora dá teus pulos, te vira. É com essas palavras: te vira, não quero nem saber, agora o problema é teu. Esse é o jeito velho, é o jeito de barganhar, não é o jeito de ter relacionamento, não, é o jeito das obras. Eu fiz, então porque eu fiz eu mereço.
Eu fiz, então porque eu sou bom, porque fiz, eu sou bom. E já que eu sou bom porque fiz, agora o Senhor tem que dar um jeito de me dar. Vai ter que me dar, vai ter que fazer. É mais ou menos assim, irmãos, olha só. Eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não tenho vida com Deus, e aí eu chego para Deus e digo assim: o negócio é o seguinte, Senhor, tu sabe que eu estou te servindo, né? Vamos falar sério aqui. Eu estou te servindo. Então, se eu estou te servindo, o negócio é o seguinte: tu é meu patrão, tu é meu chefe, meu amigo. Eu quero isso, isso e isso. Porque no mundo de hoje é assim que funciona. E naquela época não era muito diferente também. Mas nós não estamos lidando com um homem. Nós não estamos lidando com uma religião. Nós não estamos lidando com alguém que julga as obras independente do coração, independente do interior. Nós não estamos lidando com alguém que ouve as nossas canções desprovido do nosso coração, que ouve aquilo que os lábios falam desprovido daqui. Nós não estamos lidando com alguém que diz que você tem que dar com alegria, e aí você dá um sorriso no rosto para parecer que está dando com alegria, mas o teu coração está dividido. Esse alguém, ele olha o coração, ele não olha o sorriso, ele olha lá dentro, ele olha o nosso espírito. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses dias de enfermidade da minha mãe, eu tenho no meu celular gravado, falei esses dias com alguém isso, vários vídeos que as cuidadoras, quando a minha mãe ia deitar para dormir, elas estavam colocando ela para dormir, e ela ainda estava muito bem, diante do quadro de hoje. Elas pegavam: dona Eva, dá um tchau para o seu filho aqui, dá uma boa noite para ele. Meu filho, boa noite, cuida do Davi, Deus abençoe, vai dormir bem, descansa. Vários vídeos desse no meu celular. Porque quem conheceu a dona Eva sabe que ela falava muito bem. Não tinha problema para falar, até demais. E hoje ela não fala mais. E um dia desses eu estava lá com ela de mão ali, sentado do lado dela, e a gente se comunica de olhar, né? E eu lá sentado com ela, de mão com ela, e eu por um momento fiquei pensei assim: bom, se minha mãe quisesse me pedir alguma coisa, provavelmente ela não ia conseguir, porque ela não fala. Se minha mãe quisesse me dizer alguma coisa, provavelmente ela não ia conseguir, porque ela não fala. Provavelmente se minha mãe sentir uma dor, eu não sei como é que eu vou descobrir, porque ela não fala. Aí eu lembrei que ela não fala com a boca, mas que o espírito dela está em comunhão com o Espírito de Deus, porque ela está totalmente consciente, totalmente lúcida. E eu pensei naquele dia: Senhor, a única pessoa com quem ela fala hoje mesmo é com o Senhor. Naquele mundo interior, é ela e Deus. Aí a gente entende um pouco na prática aquilo que a gente vê nos hospitais quando a gente vai visitar alguém, por exemplo, com Alzheimer, que esqueceu de tudo e de todos, mas não esquece do Senhor. Eu já ouvi testemunhos de pessoas com Alzheimer cantando o hino do inário. Não lembra o nome nem dos filhos, mas não esquece do nome do Senhor.
não esquece de quem é Deus. E dentro desse contexto, eu fico pensando, quantas vezes nós estamos falando com os lábios e nos esquecemos que existe uma outra voz que conversa com Deus dentro de nós, que é o nosso espírito falando com o espírito dele. E que quando a nossa boca se calar nessa terra, vai ser o nosso espírito que vai continuar em comunhão com Deus até o dia em que nós vamos receber um corpo glorificado. Não há como desprover, distanciar o coração, o homem interior, daquilo que Deus está falando ou fazendo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que não se contenta com coisas velhas. Não se contenta com um homem que mentia com os lábios antes de conhecer o Senhor e agora mente de uma maneira mais santa, mas mente. Nós nos esquecemos que o Deus que nós servimos é um Deus que não se contenta quando a gente antes fazia promessas para as pessoas e não cumpria. Aí a gente acha que vai fazer a mesma coisa com Deus, não muda. E vai fazer promessas para Deus e não cumpre. Vai dizer: Deus, eu quero mudar, mas eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou falar menos, eu vou brigar menos, eu vou mirar menos, eu vou isso menos, eu vou fazer isso mais. Que nem a gente faz quando vai virar o ano. O ano que vem, Senhor, no ano que vem eu vou fazer um regime, no ano que vem eu vou orar mais, no ano que vem eu vou ler mais a Bíblia, no ano que vem eu vou fazer isso. E esquece que o ano que vem tem os mesmos 365 dias do ano que você está vivendo. Qual é a diferença? É o calendário ou é a nossa atitude para com Deus? Não adianta, a gente não cresce enquanto a gente não parar de remendar. A gente não cresce enquanto a gente usar um pedacinho de tecido novo para manter a estrutura do que é velho. A gente não cresce enquanto a gente continuar pegando o vinho novo de Deus. O vinho representa na Bíblia, simbolicamente, alegria. É um dos símbolos do vinho. Só que aqui o vinho novo não é uma alegria igual às outras, não, é uma alegria nova, é diferente. É a alegria daqueles que estão lá em Mateus capítulo 5, os bem-aventurados, que são mais do que felizes. E são mais do que felizes porque passam injustiça, porque são pobres de espírito, porque são perseguidos por causa do nome do Senhor, porque choram. São bem-aventurados só por causa dessas coisas maravilhosas aí. Mas eles são bem-aventurados. E por serem bem-aventurados, eles sofrem o dano para ter roupas novas, trajes novos. Eles não dão jeitinho, não. Não botam remendo, não. Não remenda onde não tem que remendar. Se precisa de algo novo, precisa de algo novo. Se precisa de vinho novo, de alegria nova, e Deus está dando, não adianta ficar com odre velho. Não adianta manter estrutura velha. Eu achei muito gozado, vou encerrar com essa aqui. Eu fui conversar sexta-feira com um vizinho meu, que não é cristão, até onde eu sei ele não é cristão. E aí nós estávamos conversando sobre imóveis. Eu fui lá para tentar agilizar uma situação da família. E aí nós estávamos conversando, e aí ele fez um comentário de uma casa que ele tinha antes para vender, mas que já vendeu. Não foi ele que vendeu, foi uma outra imobiliária.
mas que ele tinha essa casa para vender. Como ele é meu amigo, meu vizinho, aí ele fala aquelas coisas que ele não vai falar para o cliente, né, meu amigo? E aí ele disse assim: o senhor sabe, seu Felipe, tinha uma casa ali assim, assim, assim. Aí ele foi falando da casa, eu disse: sim, eu sei, eu já fui ver essa casa. Eu fui ver essa casa com meu pai. Meu pai gostou, a gente passou na frente, achou ela bonita. E eu pensei, e aí vamos lá ver, pai, vamos lá ver. Pegamos a chave. E quando nós entramos na casa, eu falei para ele. Ele assim: então fala o que tu viu, depois eu falo o que eu ia falar. A ver se vai bater. Aí, então, quando o rapaz abriu a porta, a gente foi entrar, todo o gesso da sala da casa tinha caído no chão. Inteiro assim, de ponta a ponta. Inteiro. E encheu de água, inundou. Foi numa daquelas chuvas que teve lá em dezembro do ano passado. E encheu aquela casa de água. Aí meu pai ficou meio assim, né? Ah, mas que não vai dar para olhar porque está cheio de água, não sei o quê. Aí eu falei: agora já que eu estou aqui, eu vou olhar tudo. Vamos olhar, porque de repente, se é um problema do telhado, a gente resolve. Conversa com o cara, se for essa casa mesmo. Vamos lá. Aí fui olhando a casa, olhei peça por peça da casa, tirei as minhas conclusões, mas o que eu queria chamar atenção, que foi o que eu falei para ele, eu disse assim: na sala tinha uma lareira muito bonita, uma linda lareira. E eu gosto de lareira. Eu, pastor Júlio aqui, gostamos de lareira, né? Eu gosto quando ele me dá lenha também. Ele compra e compartilha comigo. E aí, eu vi aquela linda lareira na sala. E olhei assim: olha, pai, tem uma lareira aqui. Tem até uma lareira. Aí eu olho assim para a lareira, levanto a cabeça e olho para o teto. Tinha caído o gesso. E aí eu virei para o rapaz da imobiliária e perguntei assim: meu amigo, olha só, eu não entendo muito, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não tinha que ter uma chaminé aqui em cima dessa lareira? É, né? É porque se eu comprasse essa casa e colocasse fogo aqui dentro, a fumaça ia sair para onde se não tem chaminé? É só uma caixa dentro da parede. Eu vou comentar isso com o proprietário. Eu digo: não, meu amigo, tu não precisa comentar porque ele sabe. Que ninguém constrói uma lareira sem chaminé sem saber que não fez chaminé. Aí o rapaz disse assim: então, essa eu não sabia, mais uma para eu saber. O meu vizinho. E às vezes a nossa vida é assim. A gente tem tudo certo. Ah, vamos botar o remendo aqui, mas não vamos remover a estrutura velha. Não vamos nascer de novo, não vamos mudar, não vamos nos arrepender, não vamos procurar fazer as coisas corretas. Só vamos vir para a igreja, só vamos cantar, só vamos, né, falar entre nós alguns textos bíblicos aí, abraçar o irmão, dizer: ó, meu irmão, tu é meu irmão, nós somos nosso irmão camarada. Mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para viver algo novo. E esse algo novo de Jesus, ele requer uma atitude nova. A gente pode continuar orando, jejuando, vindo aos cultos, falando textos bíblicos entre nós, tudo isso, mas tem que ter o entendimento de que é uma vida nova. O judaísmo era um estilo de vida, o cristianismo é um novo estilo de vida. Lá você fazia porque a lei mandava, aqui você vai fazer porque você ama o Senhor e vai fazer o melhor por Ele. Porque Jesus disse que aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos. Quem sabe nessa noite eu estou falando para pessoas que estão pensando assim: puxa, eu vou ter que mudar? Eu vou ter que abrir mão daquilo?
eu vou ter que deixar. Não dá mais para eu só costurar aqui, só pôr um remendo, continuar usando o mesmo odre. Não, não dá. Não dá. Deus está nos chamando para fazer as coisas diferentes. Resultados diferentes, eles vêm depois de atitudes diferentes. Ah, pastor, mas Deus pode usar as minhas atitudes erradas e transformar o mal em bem. Irmão, olha só, não ponha Deus à prova. Não ponha Deus à prova. Não coloque Deus contra a parede. Não obrigue Deus a querer mudar alguma coisa que você sabe que você precisa mudar. Não é Ele, é você, sou eu, somos nós. Eu quero chamar nessa noite você a fechar os teus olhos, falar com o Senhor. E eu não sei qual foi a roupa da tua vida que se esgaçou. Eu não sei o que é que você vem vivendo, vem passando, que está desgastado. E que Deus vem dizendo para você: muda. Não insiste. Não insiste nisso. Para. E o Espírito vem dizendo para você: olha o meu novo. Lembra das palavras de Jesus para o leproso? Eu quero. Eu quero. Jesus, Ele quer muito cada um de nós. Jesus, Ele quer muito cada um de nós. Jesus está disposto a dizer para a gente: vem. Mesmo a gente que é teimoso há muito tempo, serve o Senhor, mas não muda. Até a gente. Se aqueles homens, discípulos de João, ou os fariseus naquela manhã dissessem: Senhor, então nós queremos odres novos, nós queremos roupas novas, eu tenho certeza que eles não iriam sair dali sem uma palavra de Jesus para terem uma vida nova. Porque se existe alguém interessado em transformar a gente em cidadãos do céu, em cidadãos do reino, esse alguém é o Senhor. Ele deseja mais do que o pastor da igreja, no caso eu, pastor Júlio, pastor Wagner. Ele deseja mais do que seu pai e sua mãe, mais do que seu esposo, sua esposa. Ele deseja ver mudanças na tua vida mais do que qualquer outra pessoa. Ele é o primeiro a dizer: eu quero. Mas você precisa trocar de roupa. Você precisa trocar de odre. Largar a estrutura velha para receber estrutura nova. Eu estou falando aqui para pessoas que estão sofrendo com roupa rasgada, pessoas que estão remendando sua vida, pessoas que estão com um odre furado. Eu sei, eu estou falando para pessoas que estão nessa condição nessa noite, porque Deus está falando para mim aqui que há pessoas que estão nessa condição nessa noite. E o Espírito de Deus está dizendo: olha, você só está assim porque você não quer mudar. Porque no que depender de mim, você vai mudar hoje. No que depender de mim, você sai daqui com roupa nova, com odres novos. Você larga a estrutura velha, aquela estrutura que diz: eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser desse jeito. Aquela estrutura que é incrédula à mudança de Deus, à transformação do Evangelho.
aquela estrutura que não se arrepende. É só a gente dizer para Deus, mas não dizer da boca para fora, mas dizer do coração: eu quero mudar, Senhor. Chega de viver do mesmo jeito. Chega de lutar. O apóstolo Paulo, quando ele estava indo a Damasco para aprender, ele teve o entendimento de que ele estava lutando contra estruturas muito fortes. Naquele dia ele não iria vencer. Ele teve esse entendimento na queda de braço dele com Jesus. Ele teve o entendimento de que ele precisava mudar de vida. Ele mudou até o nome. O que é que você e eu precisamos mudar hoje? Que o Espírito de Deus nos ajude. Fale com o Senhor nessa hora. Peça que Ele mude você. Peça que Ele mude você. Não basta solo com cantar, não basta solo com pedir, não é suficiente solo com querer hacer, é necessário morir. Não basta solo com sonhar, não basta solo com decir, não é suficiente solo com querer tener, é necessário morir. Dame tu vida, essa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Você que quer fazer um compromisso com o Senhor, vem à frente. Não basta solo com cantar, não basta solo com decir, não é suficiente solo com querer hacer, é necessário morir. Os irmãos da intercessão, pode vir aqui e pôr as mãos. Não basta solo com sonhar, não basta solo com decir, não é suficiente solo com querer tener, é necessário morir. Oh, oh, dame tu vida, essa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida,
Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh Senhor, Pai, nós oramos nessa noite, pedimos que a tua vida venha sobre nós, que a tua vida, a novidade de vida que o Senhor Jesus nos promete na tua palavra, venha sobre nós, venha sobre cada vida aqui nesta noite, principalmente sobre esses irmãos que estão vindo diante de ti, estão depositando, Senhor, sua vida aos teus pés, estão dispostos a trocar de odre, a trocar de roupas. Que o Senhor tenha misericórdia, e que o novo do Senhor de cura, de perdão, de libertação, de purificação, de restauração venha sobre eles nessa noite, em nome de Jesus. Eles experimentem o novo do Senhor, o novo do Senhor, porque já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aleluia. Oh, dá-me tua vida,